Bom dia, boa tarde, boa noite. Está acontecendo uma crise política e social muito grande no Afeganistão. Mais uma vez, o mundo está tendo a oportunidade de conhecer o caráter, o perfil criminoso dos Estados Unidos. O responsável por aquele problema todinho é os Estados Unidos. E nós poderemos ter um desdobramento gravíssimo que poderá atingir vários países do mundo, dependendo do que acontecer lá no Afeganistão. Entretanto, a gente não sabe a gravidade que essa questão pode tomar. Mas vamos compreender os fatos. Entre 78 e 89 do século passado, o Afeganistão tinha um governo que foi eleito pelo povo, e esse governo tinha um caráter socialista, era apoiado inclusive pela União Republicana Socialista Soviética. Como se sabe também, toda aquela região ali da Ásia Central, a África, né, o sul da África. Não é o sul, é o norte da África. O sul fica aqui embaixo, né, na África do Sul, nos últimos países aqui embaixo. Norte é lá em cima. Às vezes eu confundo em virtude de que o Afeganistão estaria no norte, portanto a África no sul. Isso é verdade, o continente como um todo. Mas quando eu vou para dentro do continente da África, aí todo mundo sabe que lá é o norte da África. Então, e também os países do Oriente Médio por ali, eles têm um caráter religioso muito forte. É uma coisa antiguíssima. No primeiro vídeo eu falei desse caráter religioso. E alguns líderes, como Maomé, como Abrão, que é o patriarca dos judeus, tem a história todinha dos judeus. Tem também a história lá da Grécia. Agora mesmo nós saímos de uma Olimpíada que é nada mais, nada menos do que uma homenagem aos deuses do Olímpio, do Monte Olímpio. E os deuses eram 12. 6 homens e 6 mulheres. Milhares de anos aquele povo todinho obedecia a esses deuses que viviam lá nessa montanha. Na verdade, hoje ninguém acredita mais nisso. Não é assim? E boa parte do mundo ainda acredita aí no Deus inventado pelos judeus, que é uma nação violentíssima e que durante o domínio ali daqueles reis dos judeus, a violência foi maior do que a violência dos talibãs. Eu estou dizendo que foi maior, muitas vezes maior do que os talibãs estão fazendo hoje. Mas deixa para lá, porque eu já falei da parte religiosa no primeiro, vou falar agora da questão política dos Estados Unidos. Mas o que eu abri aqui um pouco para falar é dentro do contexto. Por quê? Então, quando esse governo fora eleito e tinha ideia de socialização dos meios de produção, de riqueza, melhoria de educação, questão dos direitos humanos, também a questão da mulher, porque nas religiões a mulher sempre foi discriminada e inclusive violentada. Depois eu posso falar disso. Então, começa ali um grupo de religiosos se contrapondo a esse governo democrático e popular, que
apenas começava a ser gestado. E o que é que fez os Estados Unidos da América do Norte? Organizou, treinou e armou o grupo até os dentes para derrubar o governo socialista. E sabe quem era um dos líderes? Osama Bin Laden. Depois então, Osama Bin Laden se rebela contra os Estados Unidos. Aí começa toda uma perseguição, começa um monte de guerras, né, contra os mesmos que os Estados Unidos alimentou, armou e treinou. Então, esse povo fica muito forte e os Estados Unidos já tinham conseguido o seu objetivo, que era acabar com o governo pró-socialismo. Entretanto, precisou ficar lá no Afeganistão, porque tinha muitos interesses de montar empresas, de montar bancos, de roubar as riquezas do Afeganistão, né, o roubo indireto, porque quando ele passa a dominar, passa a comprar as empresas importantes a preço de banana depois de uma guerra, aí a exploração de toda essa riqueza vai para os Estados Unidos através dos dividendos, entendam isso. Mas também o gasto era grande para você sustentar militares, armamentos, tudo que se possa imaginar. Aí os Estados Unidos agora saem do Afeganistão, os talibãs fortalecidos, e cria-se o caos. Por quê? Primeiro porque os talibãs, que são religiosos demais, e de noite eles sonham com Deus, do mesmo jeito que Moisés sonhava, do mesmo jeito que Maomé sonhava, e no outro dia eles fazem aquilo que Deus mandou dizer a eles em sonho. Então eles vão se vingar de todos os afegãos que contribuíram com o governo dos Estados Unidos, que serviram de tradutores, que organizaram as empresas, que fizeram violência contra o povo do Afeganistão. Esses que estão hoje ali no aeroporto, a maioria foram violentos, assassinos violentos contra o povo do Afeganistão. Mas agora, como eles não têm os Estados Unidos e a polícia dos Estados Unidos para protegê-los, eles estão saindo do Afeganistão. Agora, se diz também que os Estados Unidos abrem uma nova guerra fria com a China, e os Estados Unidos vai precisar agora daquele povo ali, dos mesmos talibã, que ele já foi amigo, depois inimigo, e agora pode ser amigos de novo, para desestabilizar a região, criar problema tanto com a Rússia como com a China. Por que os Estados Unidos saem tão de repente? Por que eles deixam tanques de guerra, armas e munição? Por que eles não planejaram para retirar essas armas? Quem fica com essas armas agora? Os talibãs. Então, o desdobramento desse problema lá do Afeganistão, um país importante que tem aproximadamente 35 milhões de pessoas, não sabemos qual será. E o mundo poderá sofrer em virtude desse distúrbio que os Estados Unidos gestou, criou e agora abandonou, não porque simplesmente abandonou, mas porque tem interesses que ainda não descobrimos quais são. Fica aí a nossa reflexão para todas e todos.